Olá e bem-vindo. Hoje a gente vai fazer um mergulho bem profundo em um material que é tipo uma verdadeira montanha-russa emocional e espiritual. Com certeza. É o capítulo 9 do Evangelho de Marcos. Para essa nossa conversa, a gente está se baseando em duas bíblias de estudo muito boas, a Bíblia de Estudo Holman e a Bíblia de Estudo NAA. Ambas excelentes. E a nossa missão aqui é tentar entender os altos e baixos assim brutais que marcam esse capítulo. Ele começa no pico da glória divina, despenca para o vale do sofrimento humano, da dúvida, e termina com os ensinamentos bem duros de Jesus. É um capítulo que não deixa a gente muito confortável, não. De jeito nenhum. Bom, a gente já começa lá no alto, literalmente. Jesus sobe um alto monte com Pedro, Tiago e João, e aí acontece a transfiguração. Uhum. A descrição é de outro mundo, né? As roupas dele ficam resplandecentes, de um branco muito intenso. E, como se não bastasse, aparecem Moisés e Elias conversando com ele. A gente lê isso e pensa, ok, duas figuras gigantes, mas a presença deles ali juntos tem um peso enorme, não é? Um peso, assim, monumental. As fontes são bem claras sobre isso. Não é um encontro aleatório de celebridades do Antigo Testamento, sabe? É, Pensa assim, Moisés é a lei. Ele representa toda a estrutura, a aliança, os mandamentos. a base de tudo. Exato. E Elias, por sua vez, é o arquétipo dos profetas. A voz que Deus usou durante séculos para chamar o povo, para anunciar o futuro. Entendi. Então, ter os dois ali do lado de Jesus é uma declaração visual poderosíssima. É como se toda a história da revelação de Deus estivesse ali, apontando para Jesus e dizendo, é Ele. Tudo aquilo que a gente representa culmina nele. Nossa, colocar dessa forma, culmina nele. Isso muda tudo, não é só um endosso, é uma passagem de bastão, praticamente. Exatamente. E no meio dessa cena cósmica, a gente tem a reação do Pedro, que é tão humana que chega a ser cômica. Ah, sim. Ele vê a glória de Deus e o instinto dele é começar um projeto de construção. Vamos fazer 3 tendas. É quase, sei lá, a reação de quem não sabe o que fazer com as mãos e decide arrumar alguma coisa. É uma analogia perfeita e as notas de estudo, tanto na Roman quanto na NA, confirmam isso. O texto diz que ele não sabia o que dizia porque estavam assombrados. Ah, tá. É o cérebro humano tentando processar uma sobrecarga de divindade, entende? Ele quer conter, preservar, dar uma forma física para um momento que é transcendente. Faz sentido. Ele quer controlar o incontrolável. Isso. Mas a cena não termina com a sugestão dele. O verdadeiro clímax é a voz que sai da nuvem. Certo. A nuvem, que no Antigo Testamento sempre simboliza a presença de Deus, né? Sempre. E a voz diz, este é o meu filho amado, a ele ouvi. É como se Deus dissesse, ok, Pedro, boa tentativa com as tendas, mas o ponto não é esse. O ponto é ouvir o meu filho. Exatamente. O foco é desviado de Moisés e Elias e centralizado unicamente em Jesus. A ordem é clara. A lei é fundamental, os profetas são essenciais, mas a autoridade final, a voz a ser seguida a partir de agora, é a de Jesus. A glória dele supera de todos. Supera. E é com essa imagem de autoridade e glória suprema que eles começam a descer a montanha. Uau! E essa descida é um choque de realidade. É um dos contrastes mais brutais da Bíblia, eu acho. Sem dúvida. No minuto, eles estão no topo do mundo, testemunhando a glória divina, e no minuto seguinte estão no meio do caos absoluto. Uma multidão, os discípulos batendo boca e um pai desesperado com um filho doente. A narrativa te joga de um extremo para o outro sem aviso. E não há dúvida de que Marcos fez isso de propósito. É um recurso narrativo genial, né? No topo da montanha, o reino de Deus é revelado em poder e glória para poucos. Certo, só para 3. E no vale, a realidade de um mundo quebrado, cheio de dor, dúvida, impotência espiritual, é escancarada para todo mundo. O problema é que os 9 discípulos que ficaram não conseguiram expulsar o espírito que atormentava o menino. Eles falharam. Falharam, e eles tinham recebido autoridade para fazer exatamente isso. E essa falha deles em curar parece um prelúdio para outra falha que a gente vê logo depois, a discussão sobre quem é o maior.
Parece que nos dois casos eles estão operando com a força deles, esquecendo da fonte, né? Exatamente. Há uma desconexão total. E isso fica claro no diálogo de Jesus com o Pai. O Pai, depois de descrever o sofrimento do filho, ele diz a Jesus: "Se podes fazer alguma coisa." É uma frase cheia de dúvida. E Jesus responde quase como um desafio: "Se podes, tudo é possível ao que crê." E a resposta do Pai, nossa, é uma das frases mais honestas e poderosas de toda a Escritura. Ele grita, com lágrimas: "Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé." É incrível, né? Não é uma declaração de fé heróica, é um grito de socorro. É o reconhecimento de que a fé dele é frágil, incompleta, e ele precisa de ajuda até para crer. É de uma vulnerabilidade. O que é fascinante aqui é que essa frase encapsula a experiência de fé de muita gente. Não é uma certeza inabalável, é uma fé que luta, que coexiste com a dúvida. Uhum. A Bíblia Roman comenta que o pai tinha tanto fé quanto incredulidade. Ele estende a Jesus a fé que ele tem, por menor que seja, e pede ajuda para o resto, e Jesus responde a essa sinceridade. Ele não exige uma fé perfeita, polida, para agir. De jeito nenhum. Ele acolhe a fé que se estende a partir da sua própria imperfeição. E, claro, cura o menino. E depois, em particular, os discípulos chegam e perguntam: por que não podemos expulsá-lo? É uma pergunta que revela a confusão deles. Mas isso é estranho, né? Eles já tinham tido sucesso antes. Como é que eles esquecem a lição mais básica de todas? É a pergunta de $1 milhão. E eu acho que é um reflexo da nossa própria jornada. É fácil esquecer. Pois é. A resposta de Jesus é curta e direta. Esse tipo só pode ser expulso por meio de oração. Algumas versões do texto até acrescentam jejum. Certo. E as notas da NA são muito boas aqui. Explicam que não se trata de uma fórmula mágica, como se oração fosse uma palavra de encantamento que eles esqueceram de usar. Não é sobre a técnica, então. Não. A questão é a fonte do poder. A falha deles não foi de técnica, foi de conexão. Eles tentaram usar a autoridade que receberam como se fosse uma ferramenta própria, algo deles, em vez de um poder que flui através deles. A oração é a expressão dessa dependência constante. Foi uma lição brutal sobre a origem do verdadeiro poder. E parece que a lição não entrou direito, porque, mal saindo dali, o foco de Jesus muda para um ensino crucial e o deles volta para o mesmo lugar: poder e status. Exato. Eles estão viajando e Jesus, pela segunda vez, diz claramente o que vai acontecer com ele. Fala da morte e da ressurreição, e a reação deles: não entenderam e tinham medo de perguntar. E logo depois são pegos discutindo qual deles seria o maior. A ironia é quase dolorosa. É um retrato muito cru da condição humana, né? Jesus está falando do seu esvaziamento, do sacrifício, do caminho da cruz. Que é o maior poder através da fraqueza. Isso. E os discípulos, no mesmo fôlego, estão preocupados com o ranking, com a hierarquia, com quem vai sentar na cadeira mais importante. É um descompasso total. Total. Eles acabaram de ver o poder de Jesus sobre o mal, de ouvir sobre sua morte iminente, e a preocupação é com o próprio prestígio. E a forma como Jesus lida com isso é uma inversão completa da lógica do mundo. Ele não dá uma bronca, né? Ele se senta, chama todos e diz: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Uhum. E, para a imagem ficar gravada, ele pega uma criança e a coloca no meio deles. Para a gente hoje, valorizar uma criança é comum. Mas imagino que, naquela época, colocar uma criança no centro de uma lição sobre poder para homens adultos deve ter sido desconcertante. Com certeza. Quase um insulto. Numa sociedade patriarcal do primeiro século, crianças não tinham status, direitos ou influência. Eram, literalmente, os ninguéms da sociedade. A base da pirâmide. Exato. Então, quando Jesus pega uma criança, abraça e diz: quem acolhe uma criança como esta em meu nome, a mim me acolhe. Ele está dinamitando a noção de grandeza deles. Nossa. A verdadeira grandeza no reino de Deus, ele está ensinando, não é medida pela força ou reconhecimento. É medida pela humildade, pelo serviço, pela capacidade de cuidar de quem o mundo ignora. É uma redefinição radical de poder. E essa ideia de proteger os vulneráveis, os pequenos, continua e se intensifica até o final do capítulo, que fecha com uns avisos, assim, aterrorizantes. Pesadíssimos. Ele fala do perigo de escandalizar um desses pequenos,
A Bíblia Roman tem uma nota ótima sobre a palavra grega original scandalon. O peso dessa palavra é muito maior do que a gente pensa, né? Muito maior. Escândalo não é sobre chocar ou ofender alguém no sentido moderno que a gente usa. A nota explica que a palavra se refere à isca numa armadilha. A pedra no caminho. Isso, a pedra no caminho que faz alguém tropeçar e cair. Então, quando Jesus fala em escandalizar um pequeno, ele está falando sobre ser a causa direta da ruína espiritual de outra pessoa. Caramba. Ser o obstáculo que leva alguém a pecar ou abandonar a fé. É uma responsabilidade assustadora. E a gravidade disso explica a linguagem hiperbólica e chocante que ele usa em seguida. E é chocante mesmo. Ele diz que seria melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e ser jogado no mar, e depois fala sobre cortar a própria mão, o pé ou arrancar o olho se uma dessas partes te leva a tropeçar. Obviamente é uma hipérbole e um exagero retórico, mas o ponto é... Radical. Exatamente. O objetivo não é a automutilação literal, mas transmitir a urgência e a seriedade do pecado. A mensagem é: tome medidas drásticas, dolorosas, para eliminar da sua vida qualquer coisa que seja fonte de pecado para você ou, pior, para os outros. É preferível uma perda imensa aqui Do que enfrentar o que ele chama de fogo que nunca se apaga. As notas explicam que a palavra grega aqui é geena. Era uma referência direta ao Vale de Hinnom, um lixão que ficava fora de Jerusalém e que estava sempre em chamas. uma imagem bem terrena e pavorosa do juízo final. Exatamente. Então, quando a gente junta tudo isso, que capítulo! Ele nos leva da majestade divina no monte à miséria humana no vale. Uhum. Do debate infantil sobre quem é o maior, à responsabilidade mortal de não fazer os outros caírem. Da fé que clama em meio à dúvida, ao chamado para uma autodisciplina radical. É um espelho bem honesto da nossa jornada, eu acho. Sem dúvida, se há um tema que costura todo o capítulo, é essa tensão constante entre o ideal divino e a realidade humana. Os discípulos veem a glória, mas falham na prática da fé. Pois é. Eles ouvem Jesus falar de sacrifício, mas se preocupam com o próprio ego. É um retrato realista do processo de aprendizado, um caminho cheio de clareza, mas também de fracassos e quedas frustrantes. E para fechar o capítulo, termina com uma daquelas declarações de Jesus que deixam a gente coçando a cabeça. Ele diz: cada um será salgado com fogo. E logo em seguida fala sobre o sal que perde o sabor. E conclui: tenham sal em vocês mesmos e paz uns com os outros. Salgado com fogo. O que a gente faz com isso? É uma imagem complexa e as próprias fontes admitem múltiplas interpretações. Pode ser o fogo purificador do sofrimento, o fogo do juízo, ou ambos. Certo. Mas se a gente amarrar com tudo que a gente viu no capítulo, talvez o pensamento final seja este: considerando a glória que deve ser refletida, a necessidade de uma fé dependente, o chamado à humildade e o aviso severo contra ser uma pedra de tropeço. Uhum. O que significaria na prática ter a própria vida salgada com fogo. Como o sal, que na antiguidade servia para purificar, preservar e dar sabor, pode representar o impacto de um seguidor de Jesus no mundo. A questão que fica para a gente refletir é: como garantir que essa influência não se torne insípida, mas que, através dessas experiências de fogo, ela ganhe um efeito real, que preserva, purifica e transforma o ambiente ao nosso redor.